Abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7. Amém? Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Até aí. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Peça que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, que Ele possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos receber aquilo que vem da parte dEle. Amém? Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui estou, Senhor, em obediência, Pai. Ah, Deus de amor. Oh, Senhor, eu te agradeço, Deus, por mais um dia na tua casa, Pai, por mais esse dia de vitória, Senhor. Oh, Deus de amor, aqui está a tua palavra, Senhor. Que ela não volte vazia nas nossas vidas hoje, Pai amado, mas que ela possa, Senhor, se cumprir, Senhor, através, Senhor, do nosso compromisso contigo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, fala aos nossos corações, Senhor. Ah, Senhor, e que nós possamos ouvir, Senhor, e entender, Pai, aquilo que o Senhor está falando, Pai querido. E que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da tua presença, Pai. Ah, Senhor, que não seja eu, Pai, a ministrar a tua palavra, mas que seja o teu Espírito Santo de Deus, Pai, a me conduzir, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu estava lendo essa passagem de Apocalipse, que aqui em Apocalipse, né, a partir do versículo 1, aí já começa, a partir do versículo 2, as cartas às igrejas. E aí eu estava lendo e caiu no capítulo 2, que nós lemos agora. Eu identifiquei essa igreja como a nossa igreja, né? Que é uma doutrina rigorosa, né? Que não muda a palavra para agradar ninguém. Essa igreja aqui, ela não muda a palavra. Ela não faz aquilo que agrada o coração daqueles que entram aqui. Ela faz aquilo que agrada o coração de Deus. É perseverante, né? Aqui diz que essa igreja de Éfeso, que aqui diz a carta à igreja em Éfeso, que é o capítulo 2, versículo 7, que nós lemos, que ela é perseverante, como nós somos perseverantes, né? Fazem 5 anos que nós estamos aqui. Aos olhos humanos, qualquer uma outra pessoa desistiria. Mas não, nós somos perseverantes. Mesmo sem enxergar, né? Nós continuamos. Porque nós sabemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós sabemos a palavra que tem saído do altar. Aquilo que Deus tem falado que vai fazer neste lugar. Amém? E nós não negociamos o altar. Né? Nós sabemos honrar o que é santo. O bispo sabe honrar, né? A igreja em si sabe honrar aquilo que é santo. Que o altar do Senhor, ele é um lugar santo. Não é qualquer pessoa que pode subir aqui e fazer o que quer e da maneira dela. A gente sobe aqui pedindo que o Senhor nos guie naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos falar. Não é da nossa carne, não é da nossa vontade, mas é da vontade do Senhor. Então, eu identifiquei essa igreja muito com a nossa igreja. Só que assim, estamos corretos? Sim, em tudo que fizemos. Mas eu tenho visto, não sei se só eu tenho visto isso,
e eu não falo pelos outros irmãos, falo por mim também, que as obras não estão sendo movidas com amor. A obra de Deus, ela não está sendo feita com amor, com zelo. E muitas vezes nós falamos que nós fazemos, né? Mas muitas vezes eu posso falar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cuido disso, eu cuido daquilo. O que é isso, né? Pelo que Jesus fez por nós naquela cruz. Não é nada. O que eu faço para Deus não é nada. Eu não consigo falar, eu fiz isso e já está bom, bastou. Não, porque o sacrifício dele naquela cruz foi maior. Amém? Então, nós devemos ter amor, uma paixão e devoção genuína por Cristo. Por Cristo. Porque tudo que nós fazemos na casa do Senhor, nós fazemos por Cristo. O bispo e a pastora estão à frente da igreja? Sim. Mas nós não fazemos para agradar a Ele. Nós fazemos para agradar ao Senhor. Então, nós temos que ter essa consciência de termos esse amor e esse zelo pela obra. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Porque quando nós viemos para a igreja, eu creio que todos eram um fervor, era um desejo de estar na casa do Senhor, era um desejo de pegar uma vassoura, varrer a igreja, era um desejo de participar de um evento na igreja, era um desejo de fazer as coisas loucamente. E nós, com o passar do tempo, nós perdemos isso. Eu falo isso por mim também. Então nós precisamos querer voltar ao primeiro amor. Querer voltar a fazer para Deus da maneira que Ele merece. Da maneira certa. Nós temos que fazer para o Senhor. Amém? Então que hoje nós possamos ter esse desejo de voltar ao primeiro amor. Mas eu sempre peço para Deus, Senhor, me traga o primeiro amor de volta. A gente pede e a gente fica parado, esperando que o Senhor venha e faça por nós. A gente tem que pedir força, Ele dá, mas nós temos que ter atitude. Nós temos que ter atitude. Porque hoje em dia, a gente se preocupa com tanta coisa. A gente se preocupa com o que a gente vai comer amanhã, a gente se preocupa com o que a gente vai vestir amanhã, a gente se preocupa se vai ter dinheiro para pagar a conta, a gente se preocupa se vai ter, suprimento dentro da nossa casa. E o que diz a palavra? Não se preocupei com amanhã. Não se preocupe com amanhã. A ele pertence a Deus. Então, nós estamos muito assim, atarefados, muito preocupados. Nós devemos descansar no Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Em Apocalipse ainda, capítulo 2, no versículo 4 e 5, diz assim: Tenham, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso é forte. Muitas vezes nós não nos atentamos para a palavra de Deus. Aí nós só lemos, que nós, lembra-te, pois, de onde caíste. A gente só lembra disso. Mas nós não lemos o capítulo 5 inteiro. Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro,
caso não te arrependas. Amém? O que é moverei o teu candeeiro? É ficar sem a presença do Espírito Santo de Deus. E sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada. Nós não temos direção, nós não sabemos para onde nós vamos, nós não ouvimos a voz do Senhor e nós achamos que estamos fazendo tudo certo. E não estamos. Então, que nós possamos ter esse desejo fervendo dentro de nós. Que nós possamos ter o primeiro amor de volta. Amor? Amém? Em nome de Jesus. O que nós temos ouvido? Aqui diz, né? Ouve. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que Deus está falando. O que nós temos ouvido? A voz de Deus ou a voz das dificuldades? Ah, eu estou cansado. Ah, hoje não dá. Ah, hoje eu não posso. Ah, hoje não precisa. Essa voz que nós estamos ouvindo. E nós temos que ouvir a voz de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, se a gente tem um chamado e a gente acha que, ai, eu não posso por conta disso, eu não posso porque eu tenho que fazer aquilo. E o que Deus está falando aqui? Que Ele é conosco por onde nós andarmos. Então, se Ele chama, se Ele dá ordem, Ele vai estar ali. E Ele vai estar cuidando das outras coisas. Você não precisa se preocupar com as outras coisas, porque Ele vai estar cuidando. O envio do Senhor é que faz a diferença na guerra. Sem a presença, não venceremos. Então, quando o Senhor envia, é que nós vencemos as nossas guerras. Quando nós fazemos para Deus, enquanto você está aqui fazendo, Ele está lá cuidando daquilo que você necessita, daquilo que você precisa. Muitas vezes, demora, porque às vezes Deus está vendo até onde vai a tua fé. Né? Todos aqui sabem que eu tenho um problema lá na rua de casa, e tenho lutado por isso, tenho ido atrás de várias autoridades, enfim. E tem hora que desanima. Falo, Deus, o que está acontecendo? Será que o mal vai prevalecer? Mas a gente tem que esperar no Senhor. A gente tem que esperar. Ontem foi quinta, ontem eu cheguei do serviço, a minha rua estava infestada de polícia. Infestada. Acho que tinha 5 viaturas e 3 Rocan. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí eu cheguei, meu marido estava estatelado no sofá. Eu falei, o que está acontecendo na rua que está cheia de polícia? Não sei, não vi. Eu falei, Jesus. Eu falei, homem, você tem que ver o que está acontecendo, né? Porque a gente está atrás das coisas. Enfim. E aí depois ele foi lá dar uma olhada para ver o que era. Aí o policial estava falando justo com o cara lá da adega, né? Conversando. E eu só sei que o meu marido ouviu o policial falando que era uma denúncia de bagunça, de barulho, enfim. Não sei quem que denunciou também lá, se alguém denunciou. Eu só sei que entraram no bar de cima, porque lá na rua de casa são 2 bares e uma adega. Entraram no bar de cima, acharam uma maquininha. A polícia ficou o dia inteiro lá.
Porque enquanto a polícia não veio, a polícia civil não veio para pegar a maquininha, eles não podiam sair, né? A polícia militar. Então, eram 6 horas da tarde, a polícia ainda estava lá. Não estavam todos os policiais, mas ficou uma viatura e uma moto. Então eu falei, gente, é a mão de Deus. Quando a gente pensa que não está acontecendo nada, está acontecendo. Deus está movendo. De que maneira ele vai fazer? Eu não sei. Eu já entreguei na mão dele. Se é para eu ficar lá, se não é para eu ficar lá, está na mão do Senhor. Mas a gente tem que esperar em Deus. E esperar como? Sentado? Não. Fazendo aquilo que é a vontade dele. Amém? Em nome de Jesus. E, por último, em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, o 9 e o 10. Porque, assim, muitas vezes nós falamos assim, eu sempre falei isso a vida inteira. Deus conhece o meu coração. Óbvio que ele conhece. Ele conhece o coração, ele conhece os pensamentos, ele conhece o andar, ele conhece o deitar, o levantar, ele conhece tudo. Nós não. A gente acha que a gente conhece o nosso coração. Tem um pastor que é conhecido meu, ele estava me contando uma situação dele. Ele falou que um dia ele estava na casa dele e, de repente, ele começou a sentir um negócio estranho e ele não conseguia se mexer. Ele falou que ele foi arrebatado. E Deus levou ele para um lugar, e era um caminho assim, que tinha, como se fosse no céu, né? Um caminho. E ele começou a andar, e aí Jesus falou para ele, você precisa tirar isso do seu coração. Aí ele falou assim, não, Deus, mas eu não tenho nada no meu coração. Tem sim. Ele, não, eu não tenho. Porque ele achava que ele não tinha mágoa de ninguém, não tinha ressentimento de ninguém, nada. E Deus falando, você tem. E ele tem, mano, não tenho. Tem, não tenho. Ele falou que, de repente, ele se viu, ele entrando dentro dele, e quando ele olhou para o coração dele, tinha uma mancha. E aí Deus falou para ele, olha aí se você não tem. Então ele falou, o coração da gente é enganoso. A gente acha que muitas vezes nós somos perfeitos, que nós não temos mágoas, que nós não sentimos nada que desagrada a Deus, mas só Deus conhece o nosso coração. Amém? Então, que nós possamos achar que a gente sabe o que tem dentro do nosso coração. Amém? Amor, zelo e santidade. Assim tem que ser feito a obra de Deus. Com amor, com zelo e com santidade. Porque a gente serve a Deus. A gente vem para a igreja. A gente tem um óleo da unção na nossa cabeça. Mas será que a gente está fazendo verdadeiramente a vontade de Deus? Será que a gente está fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos? Então nós temos que nos examinar todos os dias e falar, Senhor, é dessa maneira que o Senhor quer? Senhor, como que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vou? O que o Senhor quer que eu faça? Que nem eu estava falando da bagunça lá de casa. E o meu marido, ele fica, a gente tem que ir embora daqui, a gente tem que vender essa casa, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu falo para ele, a gente vai fazer, mas aquilo que vai ser a vontade de Deus. Se for da vontade dele, se
Se Ele tem algo melhor para a gente vai. Se for para a gente ficar aqui, a gente vai ficar aqui. E eu creio no poder dele, e eu creio que ele pode transformar, eu creio que ele pode mudar. Então é dessa maneira que a gente tem que fazer. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então que hoje nós possamos ter esse desejo de voltar ao primeiro amor. Sabe? De levantar e falar, Senhor, eu não vejo a hora de chegar a hora do culto na sua casa. Que eu quero estar lá ouvindo a tua palavra, recebendo a tua palavra. E sair de lá transformada. Porque, meu Deus, a gente entra e parece que a gente sai da mesma maneira. Aí a gente volta, parece que a gente está do mesmo jeito. A gente tem que começar a desejar mudança, renovo, força, sabe? Buscar mais a Deus. Ler a palavra? Sim, ler a palavra sim. Mas eu conheço muita gente que lê a Bíblia da primeira à última página. E você não vê fruto. E você não vê mudança. E você não vê nada acontecer na vida da pessoa. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós servimos? Nós servimos um Deus misericordioso. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é o dono do ouro e da prata. Por que nós vivemos nessa vida, sabe, de escassez? Muitas vezes tem gente que vive vida de miséria. Não, esse não é o nosso Deus. O Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, é um Deus de milagre. Esse dia, meu sobrinho, eu até mandei para o bispo, me mandou um áudio de uma irmã, que ele conhece essa irmã, e essa irmã conhece essa outra irmã que viveu um milagre. Que Deus deu a palavra que ia multiplicar, que ia ter multiplicação. E ela e o marido dela gostam muito de tomar leite. Leite de manhã, leite de noite. E ela não tinha mais leite na casa dela. E ela foi para a igreja e recebeu essa palavra. E ela tomou essa palavra no espírito dela. E ela disse que chegou em casa, um pinguinho de leite que ela tinha na lata, o leite se multiplicou. Ela começou a encher panela de leite. Panelas. Ela mandou o vídeo que essa irmã acabou indo passando, estava perto da casa dela e foi na casa dela e viu o leite multiplicando na panela. E Deus disse que ia fazer a multiplicação de 10 dias. E se você vê o vídeo da irmã, a irmã contando no áudio, eu falei para o bispo, esse Deus é o Deus que eu conheço. Que eu conheci quando eu me converti. Um Deus que faz milagre. Um Deus que multiplica, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que liberta. Ele faz tudo isso. E por que muitas vezes não acontece nas nossas vidas? Será que ele mudou? Não, ele não mudou. Ele continua o mesmo. Então a gente tem que olhar para dentro de nós e ver o que está faltando, o que nós estamos fazendo. Por que não está acontecendo na nossa vida? Tem que acontecer. Porque ele não é Deus que volta atrás. Ele não é Deus que volta atrás. E as promessas deles têm que se cumprir na nossa vida. Mas nós temos que ter atitude. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que voltar a nos mover novamente como filhos de Deus, como servos de Deus, porque nós estamos aqui nessa terra para servir a Ele, para fazer a vontade dEle e para cumprir o nosso chamado. Amém? Em nome de Jesus. Porque agora não adianta mais a gente querer voltar para trás. O óleo já caiu, já aconteceu. Ou você fica, ou você volta. Aí a escolha é sua. E eu não quero voltar, Jesus. Eu quero permanecer. E eu quero continuar. Amém? Em nome de Jesus. Então hoje é o nosso culto de clamor. E hoje nós vamos clamar para que nós possamos mudar as nossas falas, mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento diante de Deus. Pedir que o primeiro amor se acenda dentro de nós. Pedir e tomar atitude. Não é só pedir. Amém?
Em nome de Jesus. Então, isso é a palavra que Deus nos deu hoje. E que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. E que nós possamos buscar incessantemente para que nós possamos viver as promessas do Senhor. Amém? Muitas vezes, hoje em dia, é muito difícil você evangelizar. As pessoas não querem mais saber de Deus. Se fala de Deus, as pessoas já querem sair fora. Então, de que maneira que a gente pode trazer as pessoas para a casa do Senhor? Sendo um testemunho. Elas vendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas. A transformação, a mudança, né? A prosperidade, a saúde, a força, o vigor. Se as pessoas olharem para nossas vidas e falar, meu Deus, o que acontece com a vida dessa irmã? Com certeza eles vão querer conhecer o nosso Deus. Amém? Então é dessa maneira que nós vamos evangelizar. Mudando primeiro nós, para que nós possamos alcançar outras vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer as nossas orações, o nosso clamor nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estamos aqui hoje, nesse culto de clamor, e nós vamos nos reunir em oração e entregar esse segundo semestre nas mãos de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração agora e peça perdão por tudo que você fez de errado. Senhor, meu Deus, estamos na tua presença para pedir que nos perdoe de tudo que fizemos e não te agradamos. Perdoa, Senhor, a mentira, a murmuração, a inveja, os pensamentos errados e até as atitudes ruins que nós fizemos, Pai. Ajuda-nos a permanecermos fiel a Ti e a seguir o caminho que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos pelo seu amor por nós, mesmo quando nós somos falhos. Ensina-nos, Senhor, a também liberar o perdão àqueles que nos causaram algum dano, Pai. Em nome de Jesus, transforma nossos corações para que vivamos em santidade e obediência, em nome de Jesus, Pai querido. Ah, Senhor meu Deus, vamos orar pela nossa igreja. Oramos pelo revestimento do seu Santo Espírito, de saúde, graça, proteção, paz, alegria, o fruto do Espírito Santo e autoridade nas regiões celestiais. Oramos e pedimos a sua graça e favor sobre a vida dos anjos desta casa, Igreja Cristã Brasileira Efraim, Bispo Daniel e Pastora Raquel, do corpo pastoral, presbitério, diaconato, levítico, mestres, evangelistas, líderes ministeriais e das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Oramos pelos nossos irmãos de fé, os demais servos do Senhor Jesus, de sua igreja viva por toda a face da terra. Oramos e pedimos a sua graça e favor sobre a vida de todos, missionários, apóstolos, bispos, pastores, profetas, obreiros, líderes ministeriais, evangelistas, levitas e todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejam despertados espiritualmente e se levantem na posição em que Deus deseja, em nome de Jesus. Oramos por força, coragem, perseverança e pela blindagem do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, casas e famílias, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, oramos pela família, pela união dos casais, pela quebra de laços do homem estranho
e mulher estranha, por comunicação saudável, por abundância e alegria, amor, concordância, repreendemos e expulsamos todo espírito de divisão, briga, tristeza, discórdia, em nome de Jesus. Declaramos a paz e a presença de Deus em cada casa e família, proteção dos filhos, proteção dos enganos, dos pratos do maligno, contra o espírito de prostituição, de vício, dos espíritos de abuso, de sequestro, proteção da influência culturais, por lares sacerdotais, por famílias curadas, por lares com paz e com comunhão. Pedimos, Pai, pela proteção do sangue de Jesus nos batentes de cada porta, que nenhum mal aconteça, que praga nenhuma entre em nossos lares, que o Senhor Jesus dê ordem aos seus anjos para que nos guardem. Oramos pela nação, oramos pela nossa terra, declaramos que, como igreja de Deus, nos arrependemos pela nossa nação, clamamos para que o Senhor Jesus sare a nossa terra, declaramos a intervenção do Senhor para a salvação e libertação da nação, que o Brasil se entregue ao Senhor Jesus. Senhor, levante um homem justo que te ame e deseje te honrar com o líder do nosso país. Nos livre de homens fraudulentos que só desejam poder e lucro para si. Dai-nos um servo, Senhor, Senhor, que ame a pátria e principalmente que tenha o Senhor como Salvador, para que possamos ter dias de verdadeira alegria, santa e proteção. Limpa a nossa terra de toda maldade e corrupção e nos guarde na sombra das suas asas. Glória a Deus. Nós vamos orar pela saúde em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Oh, Deus de poder. Onde houver um enfermo, Pai, que venha ouvindo, Senhor, em nome de Jesus, assistir. Que possam ser tocados, Pai amados, curados e libertos, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e repreendemos todo espírito de enfermidade e declaramos a cura em nome de Jesus. Ordenamos que saia todo espírito de enfermidade, todos os problemas de saúde, de ordem espiritual, física, emocional. Declaramos a autoridade de Cristo sobre todas as coisas e em nome do Senhor Jesus, declaramos a cura da diabetes, da pressão alta, da pressão baixa, da hérnia de disco, cisto no corpo, artrite, artrose, fibromialgia, bursite, tendinite, bico de papagaio, desgaste nos ossos, osteoporose, reumatismo, câncer nos ossos, câncer nos pulmões, câncer na mama, câncer no ovário, câncer no cérebro, câncer no fígado, câncer na tireoide, leucemia, toda metástase no corpo e nos órgãos, toda ferida aberta, necrose, cálculos renais, hipertireoidismo em nome de Jesus, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, TDAH, autismo, HIV, lúpus, problemas circulatórios, úlceras, lepras, hanseníases, síndromes respiratórias aguda, bronquite, asma, tuberculose, pancreatite, pedra na vesícula, visão turva, catarata, glaucoma, cegueiras, problemas de retina, problemas no sistema nervoso, surdez parcial e total, toda gagueira, nudos, toda atrofia muscular, problemas circulatórios, espasmos, choques sistêmicos, problemas cardíacos, insuficiência cardíaca, coração inchado, princípio de infarto, AVC, Covid, viroses, complicações inflamatórias, sequelas de cirurgias, reações de remédios fortes, problemas circulatórios, trombose, coágulo, entupimento de artérias e de veias. Ordenamos que saia em nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oramos por cada vida,
que está em uma cama de enfermidade, em um leito de hospital, em uma UTI, em uma sala de cirurgia. Declaramos a cura, declaramos em nome de Jesus a reversão dos diagnósticos médicos, reversão de sentenças médicas, sentenças de mortes, enfermidades incuráveis, sejam curadas em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar pela salvação das almas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Senhor, toque a cada um agora. Que eles possam sentir a presença do Espírito Santo de Deus, trazendo a libertação, a quebra de todo o mal em nome de Jesus. Oramos por salvação de almas, pelo quebrantamento dos corações mais endurecidos, por aqueles que estão atormentados, perturbados na escuridão espiritual, por aqueles que estão nesse momento pedindo uma resposta de Deus, por aqueles que estão presos pelo vício do álcool, das drogas, da prostituição, da sodomia, da bestialidade, da pedofilia. Todas as prisões sexuais sejam destruídas, percam as forças agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus de Nazaré. E que o Santo Espírito de Deus alcance agora o coração de todas essas pessoas, com salvação da alma, com paz e proteção, em nome de Jesus, amém. E o sangue de Jesus tem poder sobre essas vidas, para libertar, para salvar, em nome de Jesus. Eu declaro salvação, libertação sobre essas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos clamar agora, Senhor, Deus, pela nossa vida, Pai, pela vida dos teus filhos desta igreja, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, tira de nós, Senhor, todo o comodismo, toda apostasia, toda frieza espiritual, Pai. Tira de nós, Senhor, toda falta de amor, Pai amado. Tira de nós, Senhor, toda falta de zelo, Pai querido. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos voltar, Senhor, fazer, Senhor, as primeiras obras, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nos fortalece, Senhor. Deus, nos levanta, Pai, para que nós possamos fazer aquilo que é a Tua vontade, Senhor, para que nós possamos cumprir, Senhor, o chamado, Pai amado. Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós fomos chamados, Senhor, para fazer a Tua obra, nós fomos chamados para Te servir, Senhor. Deus, e nós queremos fazer isso, Pai, com excelência, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira de nós, Senhor, todas as desculpas, Pai amado. Tira de nós, Senhor, todo o empecilho, Pai. Deus, tudo aquilo que quer atrapalhar, Senhor, a nossa vida contigo, nosso caminhar contigo, Pai. Nós denunciamos das nossas vidas, Pai amado. Deus, nos fortalece em oração, Pai. Senhor, que nós possamos nos consagrar mais a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, porque na Tua palavra diz, Senhor, que a casta de demônio que só sai com jejum e oração, Pai. Nós conhecemos a Tua palavra, Senhor. Mas o nosso mal é que nós não praticamos, Deus. Nós não fazemos aquilo, Senhor, que está escrito na Tua palavra, Pai. Senhor, que a partir de hoje, Pai, nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós possamos guardar ela no nosso coração, ó Pai, para que nós não pequemos contra Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor tem coisas grandes neste lugar, ó Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem coisas grandes para as nossas vidas, Senhor. Deus, mas eu também sei,
Pai amado, que é a partir das nossas atitudes, Senhor, do nosso mover, é o que o Senhor vai fazer esses milagres, Pai querido. Ah, Deus, que nós possamos, Senhor, ter mais comunhão uns com os outros, Pai, ter mais amor, ter mais empatia, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos nos reunir, Senhor, para fazer a tua obra com amor, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, coloca esse desejo no coração dos teus filhos, Pai amado. Ah, Senhor, e nós veremos as tuas mãos poderosas sobre este lugar, Senhor. Nós veremos milagres acontecendo, Pai. Nós veremos o crescimento da tua igreja, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nos levanta, Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um, daqueles que estiveram aqui, daqueles que estão assistindo. Amém? Que você possa ser alcançado por essa palavra, que Deus possa transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Pega o seu envelope que está na cadeira. Nós vamos agora entrar no momento da oferta. Amém? Momento que muitas pessoas, muitas vezes não gostam de ouvir falar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não é Deus de troca. E nós não damos para que nós recebemos. Quando nós damos com amor, quando nós damos de coração, quando nós damos para ver a obra de Deus suprida, gente, Deus faz milagre. Eu tenho muitos milagres através da oferta. Então, eu creio e eu posso falar nisso, porque eu tenho muitos milagres através de oferta no altar. Amém? De votos, Eu sei que aqui o bispo, ele não prega a palavra de oferta, ele não fica batendo na tecla de oferta, como muitas igrejas. Mas quando a gente tem um coração voltado para Deus, a gente não precisa que ninguém fique falando. A gente já sabe o que a gente tem que fazer. Né? Então, eu vim de uma igreja que tinha muitos propósitos, muitos votos. Eu sempre fiz, glória a Deus, nunca reclamei, nunca critiquei, enfim. E não é só porque eu estou aqui que eu não vou fazer meus votos com Deus. Eu faço, eu e Deus. Ninguém precisa ficar sabendo. Então, por isso que eu falo, e que Deus, Ele sim conhece o nosso coração. A gente não, mas Ele conhece. Então, quando você der uma oferta na casa do Senhor, dê por amor. Por obrigação não adianta dar. Dê por amor. Porque você quer ver a igreja crescer, porque você quer ver a igreja sendo suprida em todas as necessidades. E você pode ter certeza que a tua oferta vai abrir portas que você nem imagina. Em nome de Jesus. Amém? Então levante seu envelope ao alto e consagre ao Senhor aquilo que você tem. Mesmo que você não tiver, se o desejo do seu coração é ter, Deus vai colocar na sua mão. Você pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, ô Senhor, aqui está, Senhor, a nossa oferta, aqueles que vão dar o dízimo, Senhor, aqueles que vão entregar voto, Pai amado, eu não sei, Deus, mas o Senhor sabe. Por isso eu te peço, Senhor, recebe, Senhor, essa oferta, Pai amado. Ah, Senhor, que o Senhor possa entrar na vida dessas pessoas, Pai. Oh, Deus de amor, e repreender o devorador, o cortador, o migrador, Pai. Ah, Senhor, porque quando nós temos dízimos e ofertas no teu altar, Pai. Ah, Senhor, Satanás não toca, Senhor, nas nossas coisas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Oh, Senhor, que o Senhor venha multiplicar a 100 por 1 na vida dos teus filhos, Pai querido. Que o Senhor venha visitar os celeiros dos teus servos. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai.
Deus de amor, abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, Senhor, a vida dos teus filhos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu te peço, Senhor, que esta oferta que vai entrar para a tua casa hoje, Pai, seja multiplicada, Pai, para que ela possa suprir as necessidades da tua obra, Pai. E que nunca falte, Senhor, o recurso, Senhor, para esta casa, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo, Senhor, cada oferta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Quem tiver uma oferta para depositar, quem tiver uma oferta para fazer pelo Pix, pelo QR Code, amém? Em nome de Jesus. Que Deus multiplique na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Vamos embora para casa? Em nome de Jesus. Que o Senhor te leve, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um final de semana maravilhoso. Não esquecendo que domingo tem Santa Ceia na casa do Senhor, amém? Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos leve debaixo da tua cobertura e nos dê a proteção dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém?